assunto que é muito falado no futebol e principalmente agora na Série B, parece que ele está mais sonante aos meus ouvidos e às situações que vem acontecendo. A tabela de classificação mostra isso, a performance mostra, e quando eu jogava futebol eu sempre tinha uma tônica na minha cabeça. O campo mostra. Lá é o ambiente de trabalho. Lá mostra e reflete tudo que os clubes vêm passando. Ah, Danilo, mas espera aí, em 2021 o Avaí subiu com problemas de salários atrasados. Em 2016 igual, 2018 também. O Avaí é o melhor exemplo para que a gente consiga pegar e destrinchar dessas manias que o futebol brasileiro tem de dar um jeitinho, digamos assim. Foi assim que eu ouvi até um colega de trabalho falando: ah, manda embora o Daniel Paulista, dá um jeitinho depois. O tema do vídeo de hoje é justamente sobre a condição financeira de alguns clubes, a desorganização profissional que há, o profissionalismo parece que passa longe de algumas equipes e cada vez mais a gente vê no futebol brasileiro e futebol mundial que quem não tem organização financeira, organização profissional e quem manda de fato realmente assumir o seu controle, o seu comando, futebol não é para brincadeira, futebol não é para amadores. Então, esses clubes que estão sofrendo, principalmente na tabela de classificação, é porque estão tendo reflexo muito grande fora dele. Não vamos longe não, o América Mineiro já vem flertando com a Série C desde o ano passado, desde 2025, quando ele começa muito mal o brasileiro, tem uma reação, muda de treinador com Alberto Valentim, chega e consegue tirar o time da zona de abaixamento e manter ele na Série B. Só que o América Mineiro é um time que estava acostumado a disputar a Série A, descia, subia, sempre com orçamentos, com estabilidade. Eu estive em 2016 no América, pude acompanhar como é toda a logística, como os 8 presidentes têm uma voz de comando ativa, como o time era e demonstrava ser muito organizado. Nunca houve atraso, os combinados, pelo menos comigo, sempre foram cumpridos e um centro de treinamento interessante, só que o América Mineiro vai perdendo forças de gestão, vai perdendo forças financeiras e cada vez mais perde força na sua potente camisa que tinha de disputar Série A várias vezes, de descer, subir, de ser um time muito pequeno, entre aspas, como era visto pelos gigantes lá de Minas Gerais na Série A e gigante na Série B. Então o América Mineiro está flertando com a Série C desde o início do Campeonato Brasileiro, é um dos times que mais vezes ficou na zona de rebaixamento dentro dessa B-Zona, em 14 rodadas ficou todas elas. O América Mineiro que só conseguiu uma vitória em 14 jogos, 3 empates e 10 derrotas. É muito jogo que perdeu. Agora, na última rodada da 14ª, perdeu para o Criciúma em casa. Na hora de emendar já uma possibilidade de ter 2 vitórias seguidas, não conseguiu e ver sua situação ficar cada vez mais caótica, cada vez mais crítica por causa de contas financeiras. Já vem para o 3º treinador. Valentim começou, foi mandado embora. Veio o Roger, não aguentou, foi embora. Agora vem o Humberto Lousi. E até quando essas mudanças repentinas de treinadores, multas, salários atrasados, vai fazer com que o time tenha sobrevida dentro da competição? A Ponte Preta é outro exemplo claro. A Ponte Preta consegue ter um acesso em 2025 com um título na Série C, fruto de jogadores que tiveram caráter, fruto de colaboradores que conseguiram contribuir para a Macaca eliminar o Guarani, que estava mais organizado financeiramente, que é o seu maior rival, e ainda conseguiu o título da Série C. A Ponte Preta, eu sei de casos que eles devem mais de 50 mil reais para padaria. Eu ficaria com vergonha em uma cidade tão bacana como é Campinas, de ter uma instituição com nome tão forte, dever a padaria, onde você pega pães, manteiga, cafés, aonde você vai consumindo e achando que não, eu pago depois, e fica queimado, perde a credibilidade na cidade, uma instituição tão forte, onde o seu torcedor é tão efusivo. E a situação financeira da Macaca ela é muito mais grave do que a gente imagina. Chegou no final do ano com jogadores que tinham aí 6, 7 meses de salários atrasados. No ano 2026, o reflexo em campo justamente mostra o que está passando lá na Ponte Preta. São 24 jogos até agora, até o momento desse vídeo, onde ele conseguiu 18 derrotas. 18 derrotas, apenas 3 vitórias. Passou o Campeonato Paulista inteiro sem ganhar um jogo. Foi rebaixado de forma humilhante para a Série A2. Isso é uma demonstração clara de desprezo, falta de zelo, falta de profissionalismo, sabe? Não tem dinheiro. Cara, uma cidade rica igual é Campinas, faz reunião com empresários, passa o cargo para frente, mas não fica levando o futebol de forma amadora, de forma que não é justa. Jogadores que estavam fazendo, depois do treino, corrida de Uber para ver se ganham dinheiro, para ver se mantém sustento em casa. Isso não pode existir no futebol. Se nós batermos no peito e falar, e tivermos prazer de falar que nós temos 5 estrelas, que nós somos a maior potência do futebol brasileiro,
do futebol mundial, que o Brasil revela craques, que o Brasil tem esse... Mas nós temos que se tornar profissional. Profissional desde as categorias de base, desde o início da nossa formação, profissionalizar a nossa mentalidade. É aí que está a chave do sucesso. Profissionalizar, que eu digo, não é só a questão do salário, questão de organização, questão de planejamento, a parar de achar que 2, 3 derrotas em competição longa, como é uma Série A, Série B, a gente tem que mandar o treinador embora. Aí você manda um, traz outro, manda um, nunca tem planejamento. Manda um treinador que é reativo, chega um treinador que é muito ativo, propositivo para ter o jogo, aí manda embora, chega um outro que gosta de dar chutão. O seu time nunca tem, desde a categoria de base, um planejamento de como esses atletas vão chegar no profissional. Lá na Europa, eles têm um planejamento desde as categorias de base. Para chegar no profissional, vocês têm que saber jogar a bola, sair lá de trás na primeira fase de construção, passa pela segunda, passa pela terceira, não tem que dar chutão, nosso time joga. A metodologia do Benfica, a metodologia do Sporting de Portugal, a metodologia do Barcelona é essa. Então, se vocês estão aqui, vocês que têm que se adequar a essa filosofia com o treinador A, o treinador C, o treinador D e assim por sequência. Então, eles já têm um trabalho profissional desde as categorias de base. O cara chega lá no elenco profissional já sabendo a forma e a cultura do time. Qual que é a cultura? Cara, eu jogo no Barcelona. Eu aprendi lá nas categorias de base, desde novinho, que a cultura aqui é sair jogando. Então, temos que mudar essa mentalidade. Tá aqui, ó. Aqui, a mentalidade. Aí hoje a gente vê um Ceará tendo dificuldades financeiras gravíssimas, um Ceará que perde o Pedro Henrique, ele vai para o seu rival Fortaleza e lá também está tendo com graves crises financeiras. Então, assim, o que adianta você tirar um jogador do Ceará, que é um grande time, e ir para o Fortaleza, que é outro gigante, mas se você também está com crise financeira, agora foi o Tiquinho Soares também para o Fortaleza, segundo relatos, o Santos vai pagar mais de 500 mil e o Fortaleza outros 400. Então, assim, compromissos abusivos que o Fortaleza deitou e rolou de fazer, acreditando que estava na Série A. Trouxe Davi Luiz, trouxe Marinho, jogadores que ganhavam e oferiam muito dinheiro, sabe? O próprio Ceará acreditando na manutenção, no qual ele ficou apenas uma rodada, a última, dentro da zona de rebaixamento e caiu, acreditando que poderia permanecer, fez compromissos absurdos, salários altos e não conseguiu ter vendas de encaixe financeiro e agora, na metade do ano de 2026, vê a instabilidade financeira sendo contagiada pelo elenco, sendo contagiada através do reflexo do torcedor que não está animado com a perspectiva de voltar à Série A. O time performa mal, o time não consegue engrenar, o time não consegue liderar uma competição no qual recém chegou da Série A. Então a gente vê essa falta de profissionalismo tendo reflexo. O Goiás passando por extrema dificuldade financeira, Daniel Paulista está nos casos de ser mandado embora, mas eles ficam refém de um treinador que não está vivendo um bom momento no Goiás porque não tem dinheiro para mandá-lo embora. Já teve Jair Ventura, Carille, teve Mancini, dívidas que eles foram dividindo como uma parcela de Casas Bahia, jogadores como Tite, Messias, Benítez e outros jogadores que eles foram dividindo parcelas que o Goiás acreditava que poderia e deveria ter subido para a Série A em 2025 e não foi. E hoje vive crise financeira absurda, crise de gestão, crise de um amadorismo profundo, onde pessoas que acreditam que mandam e não mandam nada e outros que mandam, deveriam mandar de fato, não conseguem exercer o seu poder de mando. Isso que está se passando com o Goiás, que vê reflexo dentro do campo também dessa desorganização fora. Mais do que ter organização financeira, é organização de mentalidade, levar o futebol a sério. Se não levar o futebol a sério, o campo não vai ajudar. E o campo mostra apenas o reflexo do que vem de fora. Ceará, Goiás, Avaí, Ponte Preta, América Mineiro, esses times que estão sofrendo no Campeonato Brasileiro da Série B estão tendo reflexos absurdos na parte financeira. E isso contagia, contamina o vestiário, isso o jogador fica desanimado, os colaboradores, a energia que emana em volta do clube nunca é positiva e os maiores adversários não estão aos sábados e aos domingos. Os maiores adversários estão lá dentro, na organização, na gestão bem feita, na confiança de jogador, staff e com a diretoria. Então, tem que levar o futebol muito a sério. Esses times que eu citei, principalmente Ceará, Fortaleza, que são gigantes lá do estado, lá da região nordestina, tem que ter muita atenção
parar de querer achar que investimentos altíssimos de 400, 500, 600 mil é o que vai resultar. Às vezes dá uma enxugada na folha, ter um time mais homogêneo, de compromissos que eles realmente consigam cumprir, porque o orçamento da Série B não é igual ao orçamento da Série A. E se não conseguir essa adaptação, essa mudança de mentalidade interna, os adversários aos domingos já saem ganhando de 1-0 desses times. E olha só, hein, os times que eu citei estão todos abaixo da tabela do G6. O Fortaleza foi um dos times ao lado do Vila Nova que mais permaneceu lá, 9 de 14 rodadas, sai agora nessa 14ª rodada, começa a sofrer pressão. Nos últimos 7 jogos do Fortaleza não teve um bom resultado, nos últimos 7 jogos do Ceará vem tendo um reflexo absurdo da má gestão fora de campo, do presidente que já sofre uma pressão absurda para ser demitido. Então, olha, eu vim fazer esse vídeo porque é um assunto muito delicado e eu tive lá dentro, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é um jogador de futebol, conversar com o seu companheiro e não ter ânimo e motivação para trabalhar porque não vê perspectiva de receber. Isso afeta muito, porque o cara fica com problemas em casa, o cara ajuda a tia, ajuda a mãe, ajuda a avó, tem filho pequeno, então cuidado, muito cuidado. E os times que estão lá na parte cimeira da Série B são aqueles times que hoje têm organização bem assente. Você vê um Vila Nova bem organizado financeiramente, é líder da Série B. Você vê um São Bernardo que sempre teve organização, porque se tornou uma SAF, mas é organizada. Você vê o Sport sendo um time instável financeiramente, mas querendo ou não, ele vai se aguentando ali dentro desse pelotão cimeiro, né, por causa da força da camisa, de um treinador que teve lá dentro e com um discurso de um ex-boleiro, um ex-atleta profissional. Os jogadores estão acreditando que é possível, onde ninguém quis ir para o esporte. Treinadores que refugaram a possibilidade de dirigir um dos maiores da região Nordeste. Olha só, hein? Por que os treinadores antes, quando tocava o telefone, Sport de Recife, nossa, eu vou correndo. E agora, esse ano de 2026, tocava o telefone, alguns nem sequer atenderam. Olha o nível que chegou. Isso não pode acontecer, uma falta de descrédito, uma falta de respeito pela instituição, por um time tão forte como é o Sport. Você vê um Criciúma entrando no G6, você vê o Juventude, um Operário, times que têm organização, times que têm planejamento, times que são, de fato, uma mentalidade organizacional dentro das suas estruturas. Futebol passou a mudança. A mudança, ela parte daqui. Então, essa mudança, se não houver de mentalidade, times que entram para disputar um certo tipo de campeonato vão passar a disputar outro por causa da desorganização, que já começa perdendo os jogos dentro dos seus próprios bastidores. E se isso acontece, meu amigo, se você não der um jeito, não conseguir ser profissional a ponto de organizar e ter um padrão para que esse planejamento seja sério e homogêneo, você não vai. O que adianta ter uma estrutura forte como o Ceará, como Fortaleza, como o próprio Goiás, que tem estrutura, tem nome, tem peso, se não tem organização? Hoje, de fato, esses clubes que eu citei, podemos até dizer que não está tão não aquela bagunça, mas que estão totalmente assim largados, sem comando. E quando tem um comando, é um comando que não entende de gestão, não entende de fato o que é tratar o futebol. Não tem um pulso enérgico de chegar e dar uma satisfação para esses jogadores, para a torcida, para a imprensa. É onde precisa, é onde eu estive lá dentro e eu senti energia boa quando vinha de um presidente, uma fala, quando vinha de um diretor, olha, pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir, e conseguia mesmo, e chegar aí e cumprir a palavra. Olha, espera até o dia 20, que dia 20 eu pago para vocês, chegar dia 19 pagar, porque essa credibilidade que vai dando faz com que o grupo fale, não, os caras estão fazendo esforço, os caras estão pagando, os caras estão demonstrando que não largaram a gente. Agora, a partir do momento que os caras lá no vestiário acreditar e achar que vocês estão tratando eles como meninos, achar que falam uma data e não cumprem, a partir desse momento você se esquece. Os jogadores, atletas profissionais, não é fazer corpo mole, como dizem por aí, é a mentalidade, porque eles são seres humanos também. Chegar para trabalhar, eu já cheguei desanimado, eu já cheguei para treinar, onde o assunto no vestiário era só sobre o pagamento, o foco nunca estava no treino. Bora fazer academia? Bora fortalecer? Não, quer não, cara, os caras não pagam, tô com problema lá em casa. Ou seja, você manda mensagem negativa pro seu corpo, a musculatura não responde como deveria responder e as coisas vão só virando aquela bola de neve e o campo, aos domingos, já mostra um reflexo absurdo. Goiás vem tomando goleadas, o Ceará não vem performando bem, o América Mineiro chega à 10ª derrota em 14 rodadas, a Ponte Preta nos últimos 8 jogos são 7 derrotas, um empate, um Avaí que vem oscilando, flertando com a Série C há muito tempo, chegou a liderar essa bezona, mas a crise financeira já faz com que ele esteja só olhando somente para baixo. Então, olha, se atente, ligue esse sinal de alerta, porque é sério, o assunto é delicado e o assunto é muito sério.
organização e profissionalismo são as palavras-chave para quem quer realmente se manter no futebol e ter a credibilidade de uma instituição forte como são essas que eu falei. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!